Shalom, a paz de Cristo a todos que acompanham o canal Tempo com Deus. Shalom, a paz de Cristo a todos. Estamos aqui com mais um vídeo para vocês e hoje vamos abordar o tema Shalom Israel. Eu e meu esposo Paulo Fábio vamos falar um pouco sobre Israel, do que está acontecendo, o que estamos vendo diariamente, dos acontecimentos ali em Israel. Então nós vemos que a palavra do Senhor, ela fala muito a respeito de Israel, essa terra escolhida, este povo escolhido por Deus. Eu quero já ler o Salmo 122, do verso 6 ao 9, que diz assim: Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos seus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então a palavra de Deus fala para todos nós, cristãos, principalmente, estarmos orando pela paz em Jerusalém, E também traz o quê? Algo fala sobre o quê? Uma promessa: prosperarão aqueles que amam a Jerusalém, aqueles que amam a Israel. Então nós vemos que isso é uma promessa do nosso Deus para nós termos amor a Jerusalém e orarmos e intercedermos por Jerusalém, porque nós vemos que Israel está passando por momentos difíceis, está sendo atacada constantemente. Cerca de mais de 1000 mísseis foram lançados no território de Israel, e é isso que nós vamos estar abordando hoje, tudo a respeito dessa nação tão querida por Deus, tão querida por nós, que é Israel. Mas antes, Paulo Fábio, vamos iniciar e falar um pouquinho de Israel. Como surgiu Israel, este nome, Israel? Sim. Qual era o propósito de Deus, Então a gente vê que desde que Jacó, lutou Sim. ali com o anjo no val de Jaboque, ele teve o seu nome mudado para Israel. Então ali a gente já vê um nome dado pelo próprio Deus, Então foi a primeira vez que aparece o nome Israel na Bíblia, Ali na luta com o anjo no val de Jaboque, o nome é mudado de Jacó para Israel. Então quando a gente lê a Bíblia, todas as pessoas, cristãos ou não, que conhecem a Bíblia Sagrada, então a gente vai conhecer Israel também, Quando a gente fala a respeito ali de Josué já tomando posse da terra prometida, a Canaã, que posteriormente seria o quê? Israel, Então a gente já começa a falar dessa terra prometida, a da Canaã, posteriormente Israel. Depois a gente começa a falar do período dos juízes, que estiveram ali, julgaram ali Israel. Depois a gente fala do período da monarquia. Saul, Davi, Salomão, os 3 reis de Israel, o mais conhecido, Rei Davi, seu filho Salomão. Nós ouvimos falar dos profetas que profetizaram em Israel, tanto do Reino do Norte, o Reino do Sul. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos a grande promessa do Antigo Testamento que se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, que nasce em Belém, ali em Israel, E ele vive ali na Judéia, na Nazaré, Jerusalém. Então Jesus, ele praticamente percorre todo o território de Israel. Sim, Jesus ele esteve ensinando, ali nasceu em Belém, e o seu crescimento se deu ali também em Israel. No seu ministério terreno esteve por toda a Judéia, no Mar da Galileia, em Jerusalém. Então Jesus Cristo, a vida de Jesus foi toda registrada e marcada aonde? Em Jerusalém. Então a gente vê que acontece muitas coisas depois
da morte e ressurreição de Cristo, né? Israel, ele passa por um processo ali sobre o comando, né, ali dos romanos. Em 70 depois de Cristo, né, praticamente Jerusalém é toda destruída. E o que acontece? Os judeus são expulsos, né, tanto de Jerusalém como do território de Israel. E acontece a chamada diáspora. Eles são espalhados pelo mundo todo, né? Então a gente vê que tanto ali na Ásia Menor ou na Europa, os judeus são praticamente expulsos do seu território em 70 depois de Cristo, quando o general Tito, né, o general romano, ele acaba destruindo totalmente Jerusalém. E os judeus são espalhados pelo mundo todo. E a gente vê o que mais chama a atenção na história é quando, na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, né, o alemão Adolf Hitler, ou seja, ele austríaco, né, ele comandando ali o exército alemão, através do nazismo, ele praticamente assassina 6 milhões de judeus que estavam espalhados pelo mundo todo, né? Agora eu pergunto, o que os judeus fizeram para eles serem exterminados por Adolf Hitler? A gente não vê, né, os judeus, Israel, eles provocando guerra, né, enfim, mas a gente vê eles sempre sendo odiados, sempre sendo atacados, né, pelos seus inimigos. Mas realmente, imagina morrer 6 milhões de judeus, uma crueldade, né? Uma atrocidade. Então aí a história, né, conta posteriormente que aí, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, a ONU ela reorganiza, né, e coloca a instituição da nação de Israel no dia 14/5/1948, o dia da fundação do Estado de Israel, no dia 14 de maio. No dia 14 de maio, né? Então ali é reconstruída, né, a nação de Israel. E o que acontece? Judeus que estavam espalhados pelo mundo todo voltam agora à nação de Israel. Começam a regressar. Agora, existe agora, né, uma nação novamente, a nação de Israel. E nós vemos que a partir daí, né, quando é colocado a nação de Israel novamente, o que acontece? O grande ódio pelos países árabes, exatamente, né, que agora não querem de maneira alguma o Estado de Israel ali, ainda mais sendo fortalecido como uma nação. Exatamente, porque a gente vê que os palestinos, eles foram crescendo, habitando na terra, e quando o povo de Israel, né, os judeus começam a regressar, eles não aceitam e já logo declaram guerra a Israel, já logo que eles são ali constituído nação e retorna, né, em 1948, e agora pelo menos quatro grandes países já declaram guerra a Israel. Foi no ano de 1967, chamada a Guerra dos 6 Dias, né? Síria, Egito, Jordânia e Iraque. 4 grandes países, né, vão contra ali Israel, para destruir Israel. E o que acontece? Essa nação jovem, com um pequeno exército, vence 4 grandes países. Então nós vemos aí a mão do Senhor ali protegendo essa nação, né? Dando vitória a essa nação. E ali Israel pôde ampliar o seu território. Né? Pôde ampliar o seu território tomando terras que eram desses países que atacaram. Então veja, Paulo Fábio, que desde que Israel retornou, né, ali para as terras, as guerras já começaram, já se prepararam, né, contra Israel. E em 1967 acontece esse grande embate, né, combate aí. Então a gente vê que Israel ele tem a vitória sobre 4 países, né, grandes. Isso. Então Israel sendo tão pequeno, a gente vê a mão de Deus ali sustentando os judeus, né, este país, em meio aos seus inimigos, né, constantemente. E hoje Israel é uma pequena nação, né, com cerca de 9 milhões de habitantes, um território mais ou menos do tamanho do estado do Sergipe,
né? Então, toda a população de Israel é menor que a população da cidade de São Paulo, que tem cerca de 12 milhões de habitantes. Só que Israel, ele é muito avançado na tecnologia militar. Nós estamos vendo aí, né, os combates que Israel está enfrentando, ali os mísseis, né, sendo destruídos pelo domo de ferro, que é uma construção ali israelita que faz a defesa ali do território de Israel. Então ele é avançado tanto na tecnologia militar quanto na tecnologia agrícola. O Estado de Israel, ele é fundado a um deserto. Boa parte do seu território é deserto. E nós vemos que existe lá grandes plantações, grandes projetos de irrigação que faz Israel ser próspero na questão de alimentos, produtos alimentícios, e também chega a exportar a outros países. Então a gente vê que Israel, ele faz a diferença, né? Um pequeno país, mas com tecnologia, com um suporte muito grande, e nós vemos que as mãos do Senhor, as mãos de Deus está protegendo esta nação. A prosperidade de Deus, né, está com certeza. eles, que Deus promete, faz promessa de saúde, né? Deus faz promessa em todas as áreas, né, aí desse povo, né, que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus formou para si, e Deus tem, né, promessas ainda futuras, né, para Israel. Então a gente vê o braço de Deus sustentando em todo o tempo os judeus. E nós vemos que Israel, ele tem como aliado, né, os Estados Unidos, né? Então aí isso... Então há uma troca de tecnologia, principalmente militar, com os Estados Unidos, né, que a gente sabe que é uma grande potência militar. Então a gente vê Israel, um país com apenas 73 anos, né, tão jovem, né, uma nação tão jovem, mas nós vemos que ela, mesmo sendo jovem, ela tem uma história muito antiga, né, que mesmo antes ali da vinda de Cristo já existia a nação de Israel. Então ela tem uma história muito longa, muito antiga, mas nós estamos vendo esse país jovem, esse pequeno país enfrentando grandes inimigos, né? Então a gente vê que Deus tem um cuidado muito grande com Israel, e nós vemos que ele está cercado de inimigos, né? Povos árabes. Quando nós falamos inimigos árabes, nós não estamos generalizando todo o povo, né? Porque existem árabes que moram em Israel. Lá em Jerusalém, existe bairros judeus, bairros cristãos e bairro árabe, né? Israel é um país democrático, então não são todos os árabes que tomam essa atitude. Nós vamos ver que a faixa de Gaza, ela está sendo dominada pelo Hamas, né? Que é um grupo terrorista que assumiu ali o comando da faixa de Gaza. Então toda a verba, todo o dinheiro, né, que é produzido ali na faixa de Gaza, o Hamas torna isso como através de armamentos militares, né, compra ali foguetes para atacar Israel. Então existem muitos palestinos árabes que estão vivendo uma vida miserável por causa desse grupo radical que insiste em atacar Israel. Alimenta o ódio, não o ódio, exatamente. Então, um dinheiro que poderia estar revertendo para o bem-estar, né, ali da sociedade, né, em si, mas não, está revertendo para quê? Para armamentos, né, pesados para destruir o inimigo. Então a gente pode observar que Israel, ele é muito odiado ali pelos seus vizinhos e também por uma boa parte do mundo, não é? Mas a gente vê tudo isso, né, os inimigos se levantando, como estamos vendo agora, tantos mísseis sendo atirados, né, contra Israel, mas nenhum está atingindo. É lógico que cai, acontece, né, algumas destruições, mas a gente vê ali a proteção, né, que Israel tem, esse cuidado de Deus sobre a nação. Então é deixar bem claro, né, que não são todos os árabes, todos os palestinos que odeiam Israel, né, boa parte
são pacíficos, mas a gente vê que esse grupo terrorista insiste em atacar Israel. Por que Israel contra-ataca? Ele está defendendo o seu povo. Às vezes na mídia mostra, olha, crianças palestinas estão sendo mortas. Isso é cruel, mas Israel precisa se defender. Israel não vai ver o seu povo sendo massacrado e ficar de braços cruzados. O Israel não ataca ninguém, não provoca ninguém. Ele é atacado. Então ele está fazendo a sua autodefesa, atacando o inimigo. Veja que o profeta Isaías faz menção lá no capítulo 41, e o versículo 10 e o 11 diz da seguinte forma: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, e tornar-se-ão a nada, e os que contenderem contra ti perecerão. Então veja a promessa de Deus para esta nação, né? Todos aqueles que se levantarem contra Israel perecerão, tornar-se-ão em nada, porque a gente vê que Israel, desde o princípio, por ser uma nação tão pequena, olhando, né, o número do seu exército, não teria condição de prevalecer contra os inimigos. Mas por que eles prevalecem contra todos? Porque Deus dá estratégia, porque Deus dá sabedoria, porque Deus dá sustentação a Israel, tudo isso como um cumprimento, né, da sua palavra, da sua promessa em favor deste povo. Me veio à mente agora Davi enfrentando Golias. Né? O pequeno Davi ali representando Israel, enfrentando o grande Golias, né, o gigante filisteu, e o que acontece ali com a sua funda, ele dá uma pedrada ali na cabeça do gigante e ele cai morto, né? E ele vai lá, corta a cabeça dele. Então Israel sempre foi pequeno, enfrentando grandes, né, inimigos, grandes desafios. E nós sabemos também que a própria Bíblia Sagrada, ela mostra que há algo profético para acontecer em Israel. Existem profecias para acontecer em Israel. Então, Israel nunca será destruída. Nenhum inimigo que se levantar vai conseguir destruir Israel, porque Israel tem promessa de Deus. Nós vemos que lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 4, fala ali da construção que vai acontecer ainda do terceiro templo, né? Nós sabemos que o primeiro templo foi erguido ali por Salomão, ali no Monte Moriá, né? Depois ele foi destruído pelos babilônicos e reconstruído por Esdras, né? E depois, retornaram do cativeiro. Quando retornaram. E novamente ele foi destruído em 70 depois de Cristo. Então hoje ali no lugar do templo está a Mesquita de Omar, que é uma mesquita muçulmana, né? Então nós sabemos que é profético, que vai ser construído o terceiro templo novamente naquele mesmo local ali no Monte Moriá, né? Então a gente vai ver, só que aí já está em ação o anticristo, né, que vai se assentar no trono ali desse templo e exigir adoração. Exigir adoração, coisa terrível, não é? Então acho que nesse momento Israel, eles vão realmente acordar e perceber que realmente o Messias já veio, né? Eles foram enganados, não recebendo o Messias, Jesus, quando ele veio, e agora pensando, né, ser este o Messias que veio para trazer paz, né, ali dar essa condição da reconstrução do templo, mas agora ele está exigindo adoração, e aí que Israel então, né, vai perceber. E aí a gente vê também outras promessas, né, outras profecias que vai acontecer também em Israel, como a grande batalha do Armagedon, que acontecerá também em Israel, né? Apocalipse 16, dizem, né, a palavra diz assim: e congregaram no lugar que em hebreu chama Armagedon. Todas as nações estarão em volta de Israel para a destruição de Israel, né? Essas nações ali que são aliadas do anticristo para destruir Israel.
Exatamente. Então, a gente vê que lá em Zacarias, no capítulo 12, né, e o versículo 10, a parte B vai dizer: e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então veja que quando Israel estiver sitiado, né, ali, eles não vão ter o que fazer, olharão para um lado, para o outro e não terão saída. E neste momento, eles vão clamar pelo Filho de Deus, pelo unigênito, eles vão chorar, eles vão clamar. E é neste momento que vai acontecer a parousia. A parousia, né? Neste momento. A segunda vinda de Cristo, Isso. né? Jesus, ele descerá onde? Ali no Monte das Oliveiras, né, para destruir os exércitos que estão ameaçando a Israel. Zacarias 14:4 diz assim: e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra parte para o sul. Então nós vemos que Jesus, né, o céu vai se abrir, então descerá Jesus, né, com o exército celestial, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e irá ali descer ali no Monte das Oliveiras para a grande peleja em favor de Israel, para destruir os exércitos inimigos de Israel e dar o grande livramento para essa nação tão maravilhosa, essa nação tão querida por Deus, que é Israel. Exatamente. Então será a grande vitória, né, que terá Israel neste momento, que eles estão ali sitiados. Quem vai pelejar essa batalha contra os inimigos de Israel? O próprio Senhor Jesus, que estará pelejando esta peleja, esta batalha, trazendo aí grande livramento, né, para a nação de Israel. E aí nós vamos ver, Paulo Fábio, que muitos acontecimentos, né, conforme o livro de Apocalipse menciona, mas acontecerá um milênio, né, logo aí após toda essa peleja, né, acontecerá. Jesus, ele vai reinar. Não é? Em Jerusalém. Jesus estará Será reinando. o grande rei de todas as nações. Isso. Aí no período que a Bíblia chama de milênio, né? Então, meus irmãos, fica aí, né, esta live, esse estudo sobre a nação de Israel. Qual é a posição do cristão diante de tudo que está acontecendo, né? Nós temos que orar pela paz de Jerusalém. E aqueles que estão se levantando contra Israel, eles perecerão. Que quem se levanta contra Israel está se levantando contra Deus. Nós vamos ver a derrota de todos os inimigos de Israel. Basta para nós estarmos orando pela paz de Jerusalém. Então vamos orar? Sim, vamos orar. Com uma oração. Pode orar, Paulo. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, lendo a Tua palavra, Senhor, ela diz: orai pela paz de Jerusalém. Senhor nosso Deus, que através desta live, Senhor, as pessoas venham, meu Pai, entender o que está acontecendo, meu Pai, nesse momento, está acontecendo com a nação de Israel. E nós levantamos esse clamor, Senhor. Nós pedimos, meu Pai, paz em Jerusalém, Senhor, e temos certeza que nossa vida, meu Pai, nosso lar vai ser prosperado. Venha abençoar, Senhor, meu Pai, a Israel. Livra Israel, Senhor, dos inimigos, Senhor. Livra Israel de todos aqueles que se levantarem contra esta nação tão querida, tão abençoada por Ti, Senhor. Meu Pai, nós também pedimos pelo Brasil, pedimos pela ordem e progresso do Brasil, Senhor. Muito obrigado por esse momento, que o Senhor esteja com todos nós, estejam com todos que estão assistindo esta live, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas em nossas vidas. Amém. Que Deus possa abençoar todos vocês, né, que estão ouvindo, assistindo este vídeo aqui no canal Tempo com Deus, e pedimos para você deixar o seu like, para você estar
inscrevendo no canal Tempo com Deus, caso você ainda não é inscrito, e também compartilhar também o link com outras pessoas para que possam também estar sendo alcançado pelos ensinamentos que sempre temos deixado aqui no canal Tempo com Deus. E lembramos ainda que de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, estamos com o nosso devocional ao vivo aqui no canal Tempo com Deus. E você pode ser abençoado estando conosco e convidando mais pessoas para estarem conosco. Então, Deus abençoe a todos vocês e Shalom, Shalom Israel. Israel. A paz de Cristo a todos. A paz de Cristo a todos. Deus abençoe. Deus abençoe.